Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Não, ainda não tá. Oi, boa tarde, Regiana. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Agora sim, agora tá. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. Deixa eu ver. Falta só a Edith aqui, né? Bom, olha, eu sou a Regiana, editora na Leitura e Arte. A nossa casa se dedica em lançar livros no mercado, autores inéditos ou ainda pouco publicados, né? Principalmente livro infanto-juvenis, prezando sempre pela qualidade do texto e a parte gráfica. Os nossos livros, eles estão disponíveis nas principais livrarias do Brasil e no site a gente vai deixar o link aqui no chat, tá? Para quem quiser acessar. E hoje nós vamos trazer um assunto muito necessário para debatermos, né? A importância da formação do leitor, sendo a mediação de leitura uma ponte, né, entre o texto e o leitor. Falta a Edith, ela está entrando aqui, mas eu vou começar já com a Paula, tá? Então, a literatura, ela proporciona, além de outras coisas, né, o diálogo da criança e do adulto. Então, a gente vê o quanto o mediador na formação integral da criança. Estão aqui conosco a Paula, daqui a pouco entra a Edith, que teve um problema técnico, né? A Paula, ela é pedagoga com especialização em alfabetização e formação de escritores. Trabalhou por mais de 10 anos como professora na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, né? É cofundadora da plataforma Ler o Mundo, né, que fala sobre literatura, a importância da literatura e a parte educacional, né? Publicou conosco o livro Três Navios. E Paula, gostaria de que você falasse um pouco sobre o seu livro e sobre você. Boa tarde, obrigada, Boa Regiana, tarde. pelo convite. Fiquei muito feliz de vir conversar aqui com você e com a Edith. É engraçado, a gente estava pensando conversando sobre, né, o que seria importante falar, e não tem como não pensar no livro que a gente escreveu, ou no trabalho na sala de aula, ou no trabalho com os pais que a gente tem no Ler o Mundo, sem pensar nessa questão afetiva da literatura, né, que a literatura traz. E aí a gente pensou em falar disso. Bom, como a Regiana falou, eu sou pedagoga, trabalhei bastante tempo em escola com crianças, principalmente na fase de alfabetização, e agora eu tenho, junto com a Bruna Cardoso, que é a minha sócia, o Ler o Mundo, que é uma plataforma recentemente transformada num aplicativo, nós estamos muito felizes, que tem cursos e conteúdo para pais e professores, sempre pensando numa nova educação e na formação de leitores, mediação de leitura e outros assuntos também relacionados a isso. Tem bastante de alfabetização para pais que estão com crianças em idade de alfabetização, enfim. E eu acho que eu vou começar, Regiana, falando um pouco da história do livro, né? De como surgiu essa história desse livro, porque acho que é disso que a gente vai falar agora, né? Sobre essa questão do afeto que está presente na formação do leitor, na literatura, nos vínculos, né? Eu tenho muita sorte, porque eu tenho e tive avós muito bons de contar história, muito bons. Esse é o meu livro, Três Navios. E, e eu sempre, desde criança, ouvi muita história boa, história da vida, história de outros lugares, de outros tempos, de outras pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas conheci pelas histórias. E isso foi me formando como leitora, como interessada em histórias, em literatura, porque a minha avó, uma das minhas avós, era uma super leitora, então ela me apresentou livros desde muito criança, porque eu passava muito tempo na casa dela.
E aí eu fui crescendo com isso, e essas histórias da vida sempre me interessaram muito. Então eu comecei a pesquisar uma histórias, né, que meu avô contava desde sempre sobre a vinda da família para o Brasil e aquela coisa que são as nossas raízes, né? E acho que aqui em São Paulo a gente tem muito descendente de imigrantes, né, de vários lugares do mundo, em que vieram em tempos diferentes por motivos diferentes, mas a gente é sempre uma mistura de, de várias, né, dessas várias culturas. E meu avô contava muitas histórias que a mãe dele, que era imigrante, veio da Estônia, que é um país pequenininho lá, né, pertinho da Rússia. Ele contava as histórias de como ela veio, quando, como a vida mudou, se transformou, e eu sempre me interessei muito. Aí um dia eu resolvi escrever essa história, escrever um romance, era um projeto até, quando eu fiz uma pós-graduação de formação de escritores, era o meu projeto final, era escrever, em uma das áreas, escrever um romance sobre essa vinda da família. Então comecei a pesquisar e fui entrevistar todos os meus os irmãos do meu avô que ainda estavam vivos, as irmãs, para eu ouvir a história. Aí o que aconteceu é que a história deles era completamente diferente da história do meu avô. Era assim o mesmo mote, mas uma história completamente diferente. Então, isso me despertou uma coisa muito forte sobre essa questão da, da, da memória afetiva que está presente nas histórias, né? A gente conta a história, mas o que a gente conta não corresponde à verdade. A memória não corresponde à verdade necessariamente, porque existem várias verdades. Cada um vive as situações, passa por você, pelo seu contexto, né? Pelo que você é, a maneira como você enxerga as coisas. E aí foi bem nessa época que eu comecei a entrevistar os irmãos deles que eu tive essa ideia de escrever esse livro infantil, que é justamente isso, é uma menina conversando com a avó, e a avó conta para ela que veio para o Brasil, mas aí eu misturei as histórias, porque ela conversa com a avó portuguesa, que é minha outra avó, minha avó paterna, dizendo que veio de Portugal num navio, e aí ela conversa com os da avó, e cada um conta uma coisa diferente, um conta que veio num submarino, outro que veio num navio de guerra, e na verdade ela descobre que eles vieram todos no mesmo navio, mas cada um tem uma lembrança diferente, justamente porque passa né, a memória passa pelo afeto e por vivências, e pela idade de cada um, pelas possibilidades, né, do que cada um viveu. Então, isso, eu fiquei com essa história muito forte. Eu acho que esse livro, ele está carregadíssimo de afeto, de história de família, né? E a literatura tem muito isso, né? A Edith, que chegou agora. Oi, Edith. Boa tarde, deu certo. Probleminhas técnicos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, Edith, deu tudo certo agora? Então, deixa eu só falar. Isso, Edith, a gente estava falando aqui da importância da formação do leitor, né? O quanto é importante esse papel do mediador e as histórias como o livro da Paula e o seu, de trazer o pensar dos nossos ancestrais, né? Estar ali na história. Deixa eu apresentar a Edith. A Edith, ela é professora há mais de 40 anos, está se aposentando, né, Edith? É poeta, mãe e escritora, né? Publicou conosco o livro Somos o que Somos, mas nem sempre, recém-lançado pela editora Leitura e Arte, foi lançado agora, né, no final do ano. E o livro de vocês, ele tem algo em comum, né? Porque os dois trazem histórias, a importância de pessoas dos nossos saberes ancestrais, como eu falei, né? São histórias de memória em família, que tem a memória da família por trás, né? Então, isso é o que tem em comum. Então, a Paula começou falando sobre o livro dela, Edith. Você pode falar um pouquinho agora sobre o seu livro, o livro Somos o que Somos? Depois a gente faz um debate sobre isso. Olha. Vocês chegaram a mostrar os livros ou ainda não? Ah, então tá bom. Sim, agora eu vou mostrar o seu aqui, que não dá para... Teria que ver a câmera, não? Tá. Eu diria que essa história foi escrita há muito tempo. Os livros, para mim, são conversas de vida. Só está baixo o seu microfone. Oi? Está um pouquinho baixo o seu microfone, né?
Mas dá para ouvir? Ou é só eu que estou ouvindo baixo? Sei. É? Ai, ai, ai. Acho que Não, tá melhor bom, mas ficar dá. assim, porque você também não está ouvindo bem, Paula? Não, Não, eu estou estou, sim, mas só pode está falar, baixo. estou Então pode ouvindo. continuar, tá? Só está um pouquinho baixo, mas pode Então, continuar, tá deixa eu ver. bom. Bom, eu diria assim que os livros são conversas de vida. E Uhum, Somos o que Somos foi uma história inventada pelo meu pai há bastante tempo. Minha filha tem 35, o Rodrigo 32, e essa história era contada para eles quando eles viajavam. E esse pai e avô foi um grande contador e encantador de histórias. Então, eu diria que essa relação da leitura, da literatura, com o afeto, é extremamente importante. Eu já uhum, fui, então, desde pequenininha, então eu diria que assim, a cantiga de ninar, o acalanto na hora de dormir, com aquela voz que era puro amor e carinho, né? Assim como depois as histórias, os contos maravilhosos que aí o meu pai contava, já foram nos iniciando nessa literatura. Então, a expressão fisionômica, a voz, o toque. E na época não havia livros, em casa nós não tínhamos livros, era um país bastante simples nesse sentido, havia uma outra riqueza, mas nem por isso eu e meu irmão não nos deixamos nos encantar com as histórias. E era com um êxtase que a gente esperava o assopro do lobo no nosso rosto, e que a gente já sabia que aquele assopro ia aumentar, né? Ia ter muito mais força. A mesma coisa a Branca de Neve, quando a maçã entalava no pescoço, e meu pai dizia assim, põe a mão aqui no meu pescoço para você ver, olha lá. E nós acreditávamos, entrávamos no mundo da fantasia e da magia. E assim foi com o meu pai, como avô. E essa história nasceu de um fato real, né? As crianças se incomodavam com os bichinhos, as muriçocas, os pernilongos, e aí, numa tentativa de acalmá-los, ele inventou essa história, parecida com a que foi publicada. E há 6 anos atrás ele faleceu, mas durante 10 anos ele sofreu com Alzheimer. E aí os netos, naquela ingenuidade, ou naquele amor, naquele apreço de relembrar a história, me pediram para escrever para que o avô se lembrasse dela. Claro que ele não se lembrou da história de mais nenhuma, e eu lamento não ter registrado outras. Então, foi naquele momento que eu resolvi dedicar e escrever, registrar o Somos o que Somos, mas nem sempre. Então, uma história que já falava naquela época em respeito ao outro, na diversidade, na importância da amizade, de ser quem somos, mas também podemos ser ousar outras aventuras, outros voos. Então, eu diria que com aquela simplicidade, com aquela sabedoria de vida, ele, sem lição de moral, mas ele ia dialogando com as crianças, com as histórias, e elas passavam a ver os bichinhos de uma outra forma. Então, foi assim que nasceu o Somos o que Somos. Eu acho que é. que vocês é complicado no percurso da conversa, eu não sei o que já foi dito, mas Não, olha, Edith, a literatura, ela traz esse papel, né? Na verdade, ela tem esse papel de trazer outras vozes que não tiveram chance de ser ouvida, né? De trazer um número maior de pessoas que já se foram. Trazer para outros, né? Essa voz de pessoas que já se foram, né? Isso é legal, isso é bacana, e também isso daí acaba provocando um diálogo, né, entre o adulto e a criança, né? É, o mediador, então, tem um papel fundamental, como você falou, do seu pai, né? Tem um papel fundamental nisso. sim, na minha vida, na do meu irmão, eu tenho certeza que a busca, a profissão da professora e a paixão pela literatura nasceu quando eu era muito pequenininha, né? Que só cresceu depois, quando ele me ensinou a poesia da vida. Quando a gente caminhava, né, bastante tempo para chegar à escola, era uma caminhada a pé pelo Parque Dom Pedro,
E aí, para me acordar, literalmente, ele me acordava para outras coisas. Ele me mostrava aquele céu, aquelas folhagens, o passarinho cantando. Ele foi me mostrando a poesia que havia no nosso caminho. Então, é um outro acordar. E de lá, aos 9 anos, eu ganhei livros de uma professora. Então, eu diria o seguinte: a família é muito importante. E a escola, mais ainda. Porque, no meu caso, os livros só surgiram quando eu ganhei de uma professora 3 livros do Monteiro Lobato. E eu estava doente. Então, aquilo me encantou, me despertou para um outro mundo, porque eu poderia estar lendo aqueles mundos, não é? E eu acho que é isso. Então, hoje, tenho certeza que desde que a criança está na barriga da mãe, é importante que ela conte histórias. E ontem eu fui buscar um álbum de fotografia, lembranças, onde eu pudesse ter documentado a Mariana com 6 meses e com um livro na mão. Eu até, não dá para ver aqui, mas ela não, acho que não dá para ver, não. Ela Assim, tinha a coleção Gato e Rato, e a gente se divertia muito, porque eu brincava com o livro e ela ria, ela gargalhava. 6 meses. Depois, com 11 meses, eu também tinha o cantinho da leitura. O chão era um cesto, então havia revistas, revista Pais e Filhos, livros dos diferentes tipos e tamanhos. Então, os meus 2 filhos, eles conviveram com essa literatura oralizada e no papel, e depois com musiquinhas. Mas não é essa realidade que a gente tem, nós precisamos entender isso. Não são todas as famílias que têm esse acesso ou que têm essa informação, e por isso que a escola tem um papel importantíssimo. Então, quem quer que seja o mediador, sim. pai, mãe, avô, tia, professora, ele tem que ter 5 sentidos aguçados. Exato. Se eu estiver falando, porque eu não paro. Não, tá bom. Eu vou deixar a Paula falar um pouco sobre essa mediação que ela teve dos avós e que fez ela escrever o livro, né? Na verdade, Paula, é um livro muito grande por trás, né? Que acabou tendo desdobramento no livro Três Navios. É uma história que ainda está sendo escrita, ainda estou no processo, porque eu escrevo um pouco, aí eu preciso, às vezes, de um tempo, muita pesquisa também, né? Porque tem um monte de informação histórica, de guerra. Mas eu estava aqui, Edith, eu me emociono tanto sempre com essa história. Com essa história do seu pai te levando para a escola. Nossa, toda vez eu fui com o coração apertado. É lindo isso, né? É lindo. É uma coisa que não tem, nada substitui, né? Esse vínculo que a gente... Só como professora e adulta é que eu fui fazer essas relações. Enquanto era criança, eu usufruía das histórias e cumpria, entre aspas, o que ele me mostrava. Mas depois eu vi a riqueza que era aquilo, que me formou, me transformou, me levou para outras leituras. Então, que deu um ressignificado. Exatamente, carregado de amor e de afeto, e fez com que eu também pensasse nisso enquanto educadora, né? Na responsabilidade desse elo entre o livro, a leitura e o leitor. Eu acho que é justamente aí que entra toda a importância desse afeto entre o mediador e o livro, porque para formar o leitor, a gente precisa basicamente grosso modo, desses 2 elementos, que são os materiais escritos, os livros ou outros portadores, outros gêneros, e um leitor experiente que faça a ponte entre, que ensine, que mostre como é, né? Que dê referências de como funciona ser um leitor. Não basta colocar um monte de livro. E eu acho que no seu caso até foi um caminho diferente, né, Edith? Porque seu pai foi trazendo outras coisas, não o livro, o objeto livro, mas outras coisas que estão presentes nessas histórias, né? Eu também tive as histórias dos meus avós eram basicamente histórias orais, né? Mas e aí, sim, e o desejo de registrar, a gente tem esse desejo de registrar para
para não deixar, para ninguém não esquecer, para as pessoas que vierem depois não esquecerem, que nem seus filhos pediram para registrar, né? Porque eu acho que o livro faz isso, né? Sim, ó, um dos livros Isso, então deixa eu até, já que vocês estão falando aqui, colocar uma pergunta para não fugir até do assunto já que vocês estão falando, por exemplo, qual é a importância, então, desse vínculo afetivo com as histórias na formação do leitor? Vocês duas, como educadoras, mãe, né, e escritoras, né, que têm 3 responsabilidades, na verdade, Edith 3 ainda. Escrever para uma literatura infanto-juvenil, pensando na formação do leitor, como mãe, passar isso e também reescrever essas histórias, trazer um novo significado, né? Qual é a importância do vínculo afetivo para a formação Pode do começar. leitor? Não, olha, eu fiz no curso de pós-graduação, eu fiz uma pesquisa, que o objetivo era entrevistar crianças grandes, já de 10 anos, que são consideradas boas leitoras, para descobrir quais foram as influências dela na família e na escola. Então, eu entrevistei crianças, entrevistas super longas, porque a criança vai falando, você vai puxando, e foi muito, muito importante para mim, na minha formação, ouvir o que essas crianças tinham a dizer, porque a formação delas, elas se tornaram ótimas leitoras, e assim, para selecionar essas crianças, eu fui na escola, conversei com a professora, com a bibliotecária, são as crianças que se tiram o livro da biblioteca, um atrás do outro, e que comentam, que fazem parte de grupos, elas têm todas, 100% têm referências muito fortes de adultos que fizeram essa ponte entre elas e o livro. Então, a maioria é a família, porque ali, eu acho que onde eu estava, as famílias são muito leitoras, então é mãe, pai, irmão mais velho, que eles têm a lembrança, como eu também tenho, de ler na cama com a minha mãe me punha para dormir todos os dias e lia. Quando eu já sabia ler, convencionalmente, a gente lia, cada uma lia uma página, sabe? Ela sempre dormia primeiro, eu ficava brava, porque a gente, esse vínculo afetivo, porque leitura é muito afeto, e até quando é bebê, é a cadência da voz do adulto falando, é um vínculo que vai se formando através da literatura, que é muito importante para o futuro desse leitor, né, desse leitor, e da maneira como vê o mundo, da pessoa que se permite viajar para outros lugares através de um livro, né, viver outras realidades que não a sua, ter sentimentos que talvez não sejam da sua vida, mas tudo bem, a partir do personagem, o personagem passou por uma coisa que eu nunca passei, mas eu sinto aquilo, é um jeito de eu, né, até de gerar empatia, né, que a gente precisa tanto. Mas o que eu ia falar, somente uma coisa da Edith falou, que no fim das contas, com a pesquisa toda, né, a conclusão do trabalho, no fim, era fazer com que as escolas todas tivessem essa consciência de que a escola precisa ser essa ponte, né? Os professores, ao longo do tempo, precisam fazer isso conscientemente, né? Porque a gente, na nossa realidade no Brasil, a gente tem um monte de famílias de pais que não leem, que nem sabem ler, porque não tiveram a oportunidade. Então, a escola tem que fazer, né? A escola precisa garantir que todo mundo chegue, que nem a Edith teve uma professora que entregou os livros, e isso foi um marco, né? Sim, e assim, como meu pai havia contado os contos de fadas, quando eu recebi o livro do Monteiro Lobato, eu recebi o presente dela, Fábulas, Reinações de Marizinho e Contos de Fadas. Eu fui ler para checar as informações, eu me lembro muito bem eu lia, porque eu queria me lembrar daquela história contada por ele, até que ponto havia o detalhamento ou não. E olha a coincidência, Paula, por volta de 2000, 1998, eu não me lembro bem, eu também fiz uma pesquisa por conta da pós-graduação no colégio que eu trabalhava. Eu tinha 4 turmas de 7º ano, 35 alunos em cada sala. E aí os pais também foram entrevistados. E nessa coleta de dados, eu pude perceber o seguinte, mesmo sendo uma escola de nível alto,
as crianças não, acho que porque pais que trabalhavam fora não tinham como modelo pais que tinham contado história. Elas falavam muito de historinhas ouvidas por disquinhos, por vídeos, né? E que o prazer ou o desprazer da leitura, da literatura, aconteceu na escola. Então, isso foi muito importante de estar ouvindo adolescentes, e eu te digo, assim, com certeza, eles gostam de ler, sim, eles leem, sim, mas você precisa apresentar algo que lhe desperte interesse, mas principalmente uma escuta. Eu me lembro que nesse período de desafio de pesquisa, nós fizemos um trato, que eu já fazia antigamente, mas ficou firme, que todo mês, um mês eu adotaria o livro, e no outro era escolha livre. Mas a gente não abria a mão da roda de conversa, do diálogo, porque ler um livro para nota, prova, o que o autor quis dizer, realmente é algo que me incomoda muito, mesmo eu estando em sala de aula, sabendo que tem que cumprir X planilhas, né? Mas a nota é algo que me assusta muito. Não, acho que essa é a nossa grande luta, né? De colocar. A literatura precisa estar na escola, precisa. Isso é fato, é ponto, precisa ter. Exatamente. Agora, o que fazer com o livro na escola, né? Sim, eu acho que fazer? É conversa. Como levar, o que levar, e dar esse espaço de diálogo, de conversa, de troca, de reflexão. De silêncios, né? De não gostar. Respeitar o silêncio quando precisa, porque eu acho que a literatura é arte, né? Como qualquer outra manifestação artística, cada um tem um impacto diferente. Eu acho que na escola os alunos precisam ter essa oportunidade de viver isso, né? Exato. E eu tive que aprender a lidar com essa democracia quando a escolha era livre, porque literariamente eu não aprovaria, mas já que faz parte da formação, né? Faz parte da formação do leitor, saber escolher. Exatamente. Vamos levar para a roda por que você gostou, por que você recomenda, que uma das propostas era essa, despertar o outro leitor para que houvesse troca entre eles de leituras, né? Sim. Mas tem duas pessoas fazendo um comentário aqui no chat. Eu vou só porque a emenda é dentro do que vocês estão falando, tá? Tem que olhar para o outro computador porque eu não consigo ver aqui, ó. Então, a Aline Ferreira, ela fala assim, ó, muito importante ver como essas interações transformam, né? E a Marilúcia, o Edith, fala, a leitura é fundamental na nossa vida. Ela é. Ela é a vida, eu diria. É justamente por isso, né? A oportunidade que você tem de viver outros mundos que não são o seu, né? Exatamente. De sair da sua bolha. Exatamente. Exato. E por Paula, mais que a gente leia, a gente ainda precisa ler mais, porque além de ampliar vocabulário, abrir a cabeça para o mundo, não sermos tão manipulados, e por mais que a gente leia, a gente ainda precisa ler mais, porque essa leitura nas entrelinhas, às vezes, nos escapa. Pois é. É curioso isso, porque a gente, por exemplo, o nosso livro, você ainda tem vários livros, né? Mas eu só tenho por enquanto. A gente vê ele nas escolas, e aí crianças de idades diferentes. E mesmo adultos, e é muito interessante perceber aquilo que a gente chama de leitura em camadas. Isso acontece mesmo. Cada vez que você lê a história, você percebe uma coisa diferente. Então, o livro meu, estava contando mais um pouco da história, Edith, que não fala que cada um, não fala, na verdade, tão claramente que eles vieram no mesmo navio e que cada um acha que veio num navio diferente por conta da memória afetiva. Não tem essa explicação. Então, as crianças, numa primeira leitura, às vezes as crianças menores falam, estão mentindo! Eu lembro uma vez que as crianças falaram para mim, são mentiroso! Aí uma outra criança falou, não é mentira. Ele acha que foi isso. E é interessante, então vamos ler de novo. Aí lê de novo e percebe outra coisa. Criança um pouco mais velha lê e tem uma outra percepção, né? É muito interessante isso. Como a gente nunca termina a nossa formação.
Os adultos aprendem a ler com essa literatura também, né? E traz um Nossa, resgate demais, também de memória, né? Principalmente o seu livro demais, aqui, Paula, né? Essa parte afetiva aqui, bem bacana. E dessa, ó, que você... Bom, cada um tem uma memória diferente, né? E pode se... não sei, gostaria que você falasse um pouco sobre esse, que começa assim, né? A neta sempre falando com a avó, que é a parte afetiva mesmo, né? Vamos desenhar alguma coisa, é a hora que começa, né? Na verdade. Elas começam a desenhar o navio que a avó disse que veio. Então, um navio grandão com um monte de gente, tinha muita gente passando para lá e para cá, imigrantes, né? Mudando de país. Aí depois ela conversa com a tia e a tia disse: Ué, que estranho, porque eu vim num submarino. E aí aparece a tia desenhando o submarino que ela veio. Depois ela conversa com o tio avô e o tio diz que ele veio num navio de guerra, com vários soldados muito resistentes. E ela fica super confusa, claro, como eu também fiquei quando eu ouvi versões diferentes da mesma história. Eu falei, ué, mas o que será que aconteceu mesmo, né? Nas histórias que meu avô contava, tinha muita história relacionada à revolução que eles viveram. Então, assim, eu fiquei muito confusa, porque eu tinha certeza que era verdade, e aí quando eu ouvi outras versões, eu falei, ixi, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E acho que é interessante isso, e no fim ela tem essa percepção na hora que ela vê uma foto dos irmãos juntos, que é a avó, a tia-avó e o tio-avô, e eles têm idades muito diferentes. A avó, que já era mais velha, lembra que veio no navio como é mais parecido com o que a gente conhece dos navios que vinham da Europa, né? A tia, que era um bebezinho, acha que veio num submarino, e eu fico pensando, imagina, e a minha bisavó contava isso mesmo, que estava com a bebezinha, ficava fechada num lugar, né? Ficava isolada num lugar, não ficava para lá e para cá. E o menino que achava que veio no navio de guerra, porque eu imagino uma criança brincando, um mês num navio, brincando sem parar, né? Da brincadeira que ele tinha, que ele gostava. Paula, eu levei o seu livro para as minhas alunas de 9º ano, porque E elas aí, estão no como que projeto foi? Memórias. E no momento onde elas vão entrevistar pais, avós, bisavós. Então, eu levo uma gama de livros. Então, não tem assim, qual é a idade? É o livro infantil, é juvenil ou é adulto? Não. A É para temática todas as para infâncias, né? todas as idades. E para conversar com esses avós, né? Que questões você quer levar? Como é que eles vieram? Nasceram aqui no Brasil? Grande maioria não, né? Dos bisavós e avós não. Então foi bastante interessante, porque se você leva, se os alunos, os adolescentes estiverem acostumados também a receberem todo tipo de livro, não vai menosprezar um livro, né? Que alguns chamam, não de menor, mas esse é infantil, esse é para criança. No início do meu trabalho, alguns diziam isso, mas livro só de imagens, esse é para minha irmãzinha. Mas quando passavam a analisar o livro só de imagens, viam que não era bem assim. Então, eu acho não. Então, é nossa obrigação, enquanto professor e educador, estar levando todos os níveis de leitura. Aí que eu sinto o seguinte, há textos que pedem mesmo um olhar maior, um ensinar, entre aspas, a ler, a perceber as pistas, quais são as pistas linguísticas que te fazem chegar a narrador, personagem, onisciente, enfim, há momentos que precisa-se, nós temos que trabalhar com diferentes graus de leitura para que eles sejam fluentes, mas não esquecer da leitura. Não é só por prazer. Fruição, né? De fruição mesmo. Porque ela pode trazer dor, Eu acho que a leitura. Acho que na outra mesa que eu participei sexta-feira, elas estavam falando disso, que trabalham com ensino médio, as professoras, dizendo que a relação tem que pensar muito nessa relação entre a literatura e o texto, o que você vai, e a língua, a linguagem, né? Porque se você der bobeira, você estraga a relação da criança com a literatura. Porque Com você pega o certeza. livro, o texto só para
analisar gramaticalmente, ou para ficar, ou para checar se leu direito, qual é a cor do vestido dos. Aí estraga. Então, assim, é isso que você falou, é super importante, porque são as diferentes maneiras de fazer mediação, né? Dependendo do seu objetivo, porque tem que ter objetivo para ler. Né? E o professor tem que conhecer muito o livro, e eu acho que os pais também, é legal isso, né? Porque, olha, outro dia eu peguei um livro, aquele A Avó Amarela, que ganhou o Jabuti no ano passado, que é lindo, e eu peguei... É lindo! Antes de ler para qualquer criança, ou para a Júlia, minha enteada, ou para alguns dos meus alunos, eu fui ler sozinha. Nossa, mas eu chorei tanto! E eu pensei, esse livro, por enquanto, não vai dar para ler junto, eu não quero, eu vou respeitar esse meu sentimento de que esse livro, por enquanto, é só meu, eu não quero falar sobre, não quero ter que discutir, porque provoca mesmo, se a gente se permite, né? A minha avó mesmo, que né, participou bastante de todo o meu processo de formação, minha avó portuguesa, ela uma vez eu dei para ela um livro infantil de Dia das Mães, que é um da Isabel Munhoz Martins, que é sobre mãe, não me lembro agora o título, mas ela leu e chorou, e ela falou assim, finalmente eu consegui entender um livro direito, assim, consegui me emocionar direito, não foi difícil. Eu achei tão lindo, porque se a gente se permite, se abre, a literatura infantil é para todas, né, as infâncias, as idades. É verdade. Tem pergunta aqui, aí tem que olhar no outro, tá? Aqui, olha, a Aline Ferreira, ela fala assim, pergunta não, ela tá falando só. Hoje em dia, acredito que as crianças ouvem mais historinhas da TV, com os desenhos, mais as historinhas da TV com os desenhos, né, do que com a família. Ter contato com os livros é muito importante para criar esse vínculo afetivo com a leitura também, né? E ter contato em momentos que são momentos afetivos, né? Ler junto com alguém antes de dormir, numa viagem na praia, sabe? Você desenvolver o hábito da leitura assim, né? É muito gostoso. Porque você soltar um livro na mão da criança, pode ser que ela simplesmente não se interesse ou faça do mesmo jeito que ela faz com um desenho na TV. Fica vendo meio hipnotizado, mas não tem impacto, né? É diferente. Acredito que nesse período de pandemia, eu acho que houve uma pequena mudança, né? Que alguns pais passaram a ter mais, tiveram que estar em casa e passaram a ler com as crianças. É uma sensação que eu tenho de que os livros parece que cresceram nesse período. Não sei se vocês já leram alguma pesquisa nesse sentido, mas eu acho que é bem isso, Mas dá a impressão mesmo de que esse vínculo, porque todo mundo precisou ficar em casa junto. para poder... Então, Sim. não, acho que não só literatura, mas eu vejo assim, ler uma receita para fazer a receita, porque todo mundo passou a cozinhar muito mais, ler notícia, e aí você seleciona a notícia que dá para ler junto com a criança. Acho que a criança, com o tempo, né, passando junto, acho que as crianças criaram um vínculo muito grande com determinados gêneros, né? Acho que a pandemia proporcionou isso, né? Sim, sim. Ou através da oralidade mesmo, né? Às vezes nem nenhum livro, mas eu tenho muitos que meus avós gostam de falar, de recontar a história, contar e recontar, né? E aí talvez isso tenha ajudado, dar uma descansada na pandemia, né? Dar uma aliviada daquele estresse de tanto trabalho no dia a dia que você não se dedica, né? E aí conversar um pouco mais e contar mais, né? Histórias. Não sei. Vocês. E as próprias histórias do que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo uma época que a gente está num período que depois vai ser contado, né? De um jeito. Então, assim, a gente está construindo uma história também, né? Agora, eu acho que as crianças estão fazendo parte dessa construção durante a pandemia, eu vejo, né? O que você acha, Edith? Eu acho que elas têm sofrido muito. É. Nós, educadores, e elas muito, pelo menos o que eu escuto
E nada como um presencial, nada como um toque, nada como olhar, observar a expressão fisionômica. Eu digo para as minhas alunas, eu tenho muitas saudades, mesmo quando vocês fazem cara feia, porque são leituras, né? E, enfim, com algumas pessoas que eu tenho conversado, as crianças têm sofrido muito, muito. A escola vai precisar se reinventar também. Sei que todos deram o seu máximo, tenho certeza disso. Os educadores fizeram o possível e o impossível, assim como os médicos e enfermeiros. E a escola precisa repensar. Tem que Mas e repensar uma série de coisas, planejamento, a currículo. escola, mesmo nesse período, eu vi uma movimentação das escolas muito grande para não deixar o vínculo morrer, né? Principalmente os muito pequenos, os que continuaram tendo, né? Das escolas que com a possibilidade de ter o ensino remoto. E é muito interessante perceber que esse vínculo, muitas vezes, acho que na maioria, eu não conheço uma escola que não tenha feito contação de história da professora. Então, a criança reunia ali online, aquele dia tinha só uma contação de história, uma leitura de um livro, não precisava de muito mais para manter o vínculo. Né? A criança ouvia a voz da professora contando uma história, né? Isso aproxima muito, né? É o que a gente tem, é a relação que a gente tem com os nossos pais e avós, né? É a voz do meu avô contando história, nossa, eu não consigo, nunca vou esquecer, nunca mais eu vou ouvir, mas eu vou porque eu gravei. Mas ele já faleceu, então mas é uma coisa que nunca vai sair de mim, né? Acho que as histórias têm esse, como o seu pai que te levava andando, caminhando e falando, contando história, isso não faz parte de você, né? Meus filhos, sobrinhos, também não esquecem esse avô, assim como eu, porque ele indiretamente trabalhava com 5 sentidos. Ouvir, sentir o aroma, o perfume lá das árvores, das plantas, e a contação. Então, é bem isso mesmo. E é legal, Edith, que o seu livro, essa história, né, do seu pai, é completamente atemporal, né? Sim. Engraçado isso, quando eu fiquei sabendo que era uma história lá, né, de quando eu era criança, né, mas eu tenho mais ou menos a mesma idade da sua filha, e é o que está mais sendo falado, e a gente falar de diversidade, da gente poder aceitar ser o que a gente é, mas se não quiser, de repente, fazer o que você esperava para você mesmo, tudo bem, né, se permitir, se aventurar. Nossa, é impressionante, né? Porque acho que também tem a leitura que a gente faz. No tempo de hoje, as crianças do nosso tempo, né, fazem uma leitura de acordo com a realidade, né? É interessante isso, né? As histórias vão permanecer. Acho que os clássicos não são clássicos por acaso. Exatamente. Os fábulas são atemporais, porque a história de vida, como a gente disse, e sempre vão conversar com o leitor, né? Independentemente do tempo, da época, da idade, do país que vive, né? E cada leitor enxerga uma coisa, né? Isso também é bom. Não, isso é fundamental, porque o texto não é só do autor, né? Ele é metade do autor, metade do leitor, Depois né? que foi escrito, vai para o mundo. A metade do significado quem dá é quem recebe. E a gente vê, assim, o quanto é importante todo mundo que faz isso, né? Todo mundo. Quem escreve, quem ilustra, quem edita, quem conta, né? O quanto é importante, né? Tudo precisa ser muito pensado, né? Isso, porque é uma todas as ferramenta, etapas. Sim, de transformação, é verdade. É um peso. Diti, eu queria que só que você encerrasse um pouquinho. A gente tem 10 minutos, na verdade, ainda, mas você entrou depois, né? Não deu para falar muito do seu livro. Como você transformou essa sua história, bem rapidinho? Como você transformou? Porque a história do seu pai, né? Sim. Nesse livro. Bom, a primeira versão, ela é original, tal qual meu pai contou.
Só que o personagem dele, ele não tinha conhecimento que o personagem masculino não suga o sangue, né? Tinha que ser uma fêmea. Então, eu preciso mudar o sexo da personagem. O Fernando fez uma personagem muito legal, meio hippie, né? Assim, ele falou, né? Então, passou por várias versões, porque o primeiro texto era um resumo do que os netos se lembravam. Para ser transformado num livro, tinha que adquirir um corpo, tinha que ter um recheio, tinha que ter um começo que não ia ser. E até pensei, numa das minhas versões, eu começo com as crianças falando, que eram os meus filhos e os meus sobrinhos, conversando com o avô com Alzheimer. Era uma mistura da realidade e que depois entrava na fantasia, na história que ele tinha inventado. Mas foram, acho que quase 11 versões entre aumentar, diminuir, rever assim, a estrutura do texto. Então, é um trabalho que deu bastante trabalho e que ficou adormecido por muito tempo. Ele foi escrito em 2010, 2009, eu não me lembro, mais há 10 anos atrás, e aí ele ficou parado. O Fernando ilustrou, ele fez até uma ilustração diferente, as primeiras ilustrações, porque ele já ia ser meu parceiro mesmo de ilustração. E quando eu resolvi renascer com esse livro, aí o Fernando deu fez uma outra ilustração, e aí o ano passado, ano retrasado, né, Regiana, nós entramos em contato com você. E aí que sim, mas o livro passou por várias adaptações, várias versões. Mas foi muito gostoso. Seu pai? Quando ler, ele que inventou. Assim como você, Paula, que chorou com a Avó Amarela, os meus filhos choraram também quando leram o livro e se lembraram muito desse avô, porque era um homem muito carismático. Tem um significado. Sim, todo um significado, né? Ele não pôde estar aqui. Muito, muito legal, muito legal. Olha, a gente está encerrando aqui. Quero ver se vocês têm alguma coisa para falar, as considerações finais de vocês, para a gente poder encerrar depois a live. Paula, você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer só esse ano que a gente viveu desse jeito, acho que poder acabar o ano falando de literatura, que traz tanta esperança, né, que traz tanta coisa boa para a gente, trouxe nossa vida inteira, foi um respiro, né, eu acho que a gente poder terminar o ano falando disso, eu acho muito bom, muito gostoso, né. E eu queria agradecer o convite, gostei muito de conversar com vocês, sempre muito bom. E quem não conhece ainda o Ler o Mundo, pode procurar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O Instagram é @leromundo, mas tem um sublinhado no meio do ler e o. Aí procurem a gente lá para conhecer. E ver o trabalho dela e da Bruna, que são bem legais, né, com isso. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer a Regiana, Paula, parceira, e só reiterar que para uma criança ser leitora, é preciso que alguém, e num primeiro momento é um adulto, que esse alguém abra portas, janelas, abra caminhos para que esse mundo seja desbravado. Então, é uma responsabilidade mesmo, eu diria que no primeiro momento é do adulto de dar os primeiros passos para que depois ele deslanche aí mundo afora. E eu sou apaixonada por leitura e literatura, então a Bienal, mais um momento, né, parada para a gente estar conversando sobre isso, para estar refletindo, e que eu espero que cada vez mais crianças tenham acesso a essa boa literatura, que é uma grande preocupação da minha parte. É isso, que seja uma literatura para todos, alimento para todos, uma vida digna para todos. É isso que eu desejo. Então... Legal, obrigada, Paula, obrigada, Edith, obrigada, Bienal também, né, por proporcionar isso, esse evento online agora. E eu quero finalizar agradecendo a todos, né?
E a gente tem até um último lançamento, mas depois eu mostro, que acabou de chegar, que também fala dos avós, né? Só vou mostrar aqui, só mostrar, tá? Mas não vou nem falar ainda. Mas é esse aqui, ó, Meus Mais Velhos, da Padmini, tá? É uma história muito bonitinha também, que conta a relação dos avós com a netinha, muito bacana. Mas, obrigada mesmo, tá? Que Obrigada. delícia, estou curiosa para conhecer. Sim, ela não pôde participar, mas muito bacana, legal. Tá bom, Gente, obrigada, gente. Obrigada. muito obrigada.